anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Estamos aqui na presença de Deus para oferecer-lhe através do nosso Senhor Jesus Cristo nossa adoração, louvor e ação de graças. Para confessar os nossos pecados, ouvir sua santa palavra, orar pelas nossas próprias necessidades e pelas necessidades do mundo, a fim de que possamos conhecer mais verdadeiramente a grandeza do amor de Deus e proclamar
através de nossas vidas, os frutos de sua graça. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Continuando a nossa conversa sobre o abuso sexual na infância e as suas consequências, nós falávamos sobre a negligência por parte dos pais irresponsáveis. Uma avó, um padrinho, uma tia, a pessoa que cria. Todos têm a obrigação de proteger. E proteger é acreditar
na criança, no que ela fala e ajudá-la a falar sobre o assunto. Agora, há também uma outra negligência, pior ainda, que é a negligência da escola, a negligência da igreja, a negligência dos grupos de futebol, etc., dos grupos de atividade física, dos grupos de brinquedo, professores, educadores, oficineiros, pastores, padres, reverendos da nossa igreja, que mesmo percebendo uma diferença, se calam. E ao se calarem, são tão pecadores, são tão responsáveis, são tão criminosos quanto aqueles que fizeram o mal. Então nós precisamos transformar os nossos grupos, a nossa escola, a nossa comunidade, a nossa igreja, o nosso grupo de artes, de teatro, etc., daquilo que você participa aí na sua comunidade, como lugar de proposição ativa. Então vamos trazer esse tema, vamos colocar esse tema em debate e vamos deixar de ter medo de falar, para que as pessoas não tenham medo de se curar, para que as pessoas possam se sentir protegidas por você, para que as pessoas possam se sentir amadas por você. Com todo cuidado, professores, reverendos, pastores, padres, educadores, mantendo a distância respeitosa da criança, mantendo o sigilo, mantendo o cuidado, mantendo com ela uma ética, um jeito de ser mais protetivo, fazer e deixar com que essa criança se expresse. E uma outra negligência ainda pior é a negligência do Estado. E atualmente, de forma nefasta, cada vez mais o autoritarismo, o machismo, a violência, a coisa do macho alfa, do que manda, o poder, está se vingando na nossa sociedade, está crescendo, está se tornando um jeito de ser. Não que já tivesse acabado um dia, mas estava mais amortecido e agora volta com toda a força. E quando a gente deixa de olhar para essas coisas, quando a gente deixa de priorizar na política pública o sofredor, o faminto, aquele que está abandonado, aquele que está sendo abusado, nós deixamos de cumprir o propósito do mundo adulto, que é, antes de tudo, proteger, promover e prover a criança para que ela tenha um futuro melhor e, preferencialmente, melhor que o nosso. Então, é muito importante que a gente pense nessa negligência institucional, tanto das instituições do cotidiano, quanto da instituição pública do Estado. Quanto mais o Estado ele sai de cena, quanto mais ele se distancia dos problemas pessoais, quanto menos ele oferece de apoio, mais negligente ele está sendo, mais problemas psicológicos, mais dores vão aparecer no futuro. E nesse contexto, as políticas de assistência social, as políticas de educação, as políticas de saúde e a política de segurança são muito importantes, porque é um tripé que sustenta o atendimento imediato através das suas organizações. De forma que a violência ela precisa ser barrada, a violência sexual precisa ser imediatamente impedida, para que as nossas gerações futuras tenham uma vida melhor, tenham uma vida mais digna, mais segura e tenham um comportamento sexual mais adequado. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia.
As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Deus, Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades das outras pessoas, por nossa indiferença diante das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós, pelo abuso, destruição e contaminação da Tua criação e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por Tua misericórdia e sê bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a Ti confessamos os nossos muitos pecados e pela Tua fidelidade e justiça concede-nos o Teu perdão. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Convidamos a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Memória de Mim, momento em memória dos mártires da fé, elaborado por Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. O compromisso
compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação compõem uma das 5 marcas do modo como as igrejas membro da comunhão anglicana buscam assumir, em seus diferentes contextos nacionais, a missão cristã no planeta. É nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. Também nesse espírito, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, transformando-nos pela renovação de nossas mentes. É no lastro dessa tradição espiritual que lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizadas pelo poder opressor enquanto assumiam, em seus tempos e espaços, a cruz de Cristo e o anúncio da boa notícia da redenção da humanidade pelo amor infinito. Neste mês de julho do ano de 2020, junto à Irmandade dos Mártires da Caminhada, inspiremos nossa vida cristã na memória de Rodolfo Luckenbein. Alemão de nascimento, tornou-se missionário salesiano entre as populações indígenas brasileiras. Conforme testemunhava, não veio ao Brasil no início dos anos 1970 para salvar almas no interior de um projeto desenvolvimentista e assimilacionista de cristandade, mas para propor o resgate da vida dos Bororó e contribuir para a construção com eles de uma perspectiva de esperança no futuro. Filho de pequenos lavradores do sul da Alemanha e pertencente à geração de religiosos europeus que vivenciaram as profundas transformações teológicas e pastorais produzidas pelo Concílio Vaticano II, ocorrido entre os anos de 1961 e 1965, assim como pela Conferência de Medellín, ocorrida em 1968, Rodolfo fez-se agente fundamental na luta pela demarcação das terras e pela plena autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. Na missa em que foi recebido pela comunidade Bororó de Meruri, uma liderança Bororó lhe retirou a estola europeia, pondo em seu lugar uma feita pelos indígenas, que na ocasião introduziram Rodolfo ritualmente na tribo. Seu nome passaria a ser Okoge Ekureu, que significa peixe dourado. Em 1973, Peixe Dourado tornou-se um dos conselheiros do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, contribuindo, através de seus cursos, reuniões, assembleias indígenas e missionárias, para que o Conselho se tornasse, em plena ditadura militar, uma escola permanente de qualificação missionária libertadora, que, superando uma pastoral voltada à suposta integração harmoniosa na sociedade nacional, se estabeleceu como uma pastoral de lutas, visando um futuro do bem viver diferenciado das sociedades indígenas na sociedade nacional. Apesar dos governos militares terem firmado em 1973 compromissos nesse sentido, o ano de 1975 se iniciou sem quaisquer realizações e com grandes invasões de gado e agressões nas terras Bororó. Profético, o padre Rodolfo denunciou mundialmente a situação durante meses. Em julho de 1976, convidou a comunidade para celebrar uma missão em ação de graças ao início das demarcações, que depois de anos de luta haviam se iniciado. Na homilia daquela noite, deixou entender que vinha recebendo muitas ameaças, mas que estaria disposto a fazer qualquer sacrifício para levar essa demarcação a um final feliz. No dia seguinte, João Mineiro juntou-se a outros fazendeiros para combinar um ataque, que foi realizado no outro dia por volta das 10 horas da manhã. Uma caravana de 6 veículos com mais de 40 pessoas invadiu o pátio da comunidade Bororó. Muitos deles estavam claramente alcoolizados e armados com revólveres e facas. Insultavam e agrediam os padres Gonçalo Ochoa e Rodolfo. Mostrando sua cruz no peito, João Mineiro gritou várias vezes: "Olha aí, eu sou cristão, não seja ladrão, padre." "Ladrão é você", replicou Genoveva Bororó.
irmã de Simão Cristino Bororó, que, ao correr em socorro do padre, foi martirizado com uma facada que lhe expôs as entranhas. Entre os empurrões e insultos que se seguiram, João Mineiro puxou sua arma e deu o primeiro dos 5 tiros que martirizaram o padre Rodolfo. 3 anos depois, viria a ser absolvido por supostamente ter agido ali em legítima defesa. Somente 11 anos depois desse incidente, em 1987, os 82 mil hectares dos Bororó, localizados nos municípios de General Carneiro e Barra dos Garças, em Mato Grosso, foram definitivamente homologados por um decreto presidencial. Lo llamaron bandido como a Jesús. Era Dios que gritaba revolución. Concluamos este momento no qual prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires de nossa esperança no Deus libertador, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo, e a coragem de morrer por nossa fé. Concede que sempre possamos dar razão da esperança que está em nós, e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Peregrino nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar, já não sei pra onde andar. Na esperança eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada. Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor, e Jesus se fez do pobre companheiro e servidor. Os profetas não se calam denunciando a opressão, pois a terra é dos irmãos. Tem que haver. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada. Pela força do amor, o universo tem carinho, e o clarão de suas estrelas ilumina meu caminho. Nas torrentes da justiça, meu trabalho é comunhão, arrozais florescerão. E em seus frutos liberdade colherei. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo
gente libertada, lutar não foi em vão. É momento da reflexão do dia e o nosso convidado de hoje é o Bispo Maurício Andrade, Bispo da Diocese Anglicana de Brasília. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que nos ouvem através da rádio Voz Anglicana. Este é um momento de meditação e de oração. E hoje, especialmente, um dia para recordarmos a história, o testemunho de Maria Madalena. Maria Madalena, que na história bíblica aparece e é uma figura importantíssima, uma figura de uma mulher muito forte, de uma mulher que traz um testemunho de quem caminha e está junto do nosso Senhor Jesus Cristo, e que aparece na história e no segmento dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu convido você para me acompanhar na leitura que está em São João, capítulo 20, a partir do verso 11, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhes Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esta é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. Maria Madalena saiu anunciando os discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Maria Madalena é a Maria que foi curada por Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 8, versos 1 e 2, o evangelista narra que Jesus estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. E com ele estavam os 12 discípulos, melhor. E também junto estavam algumas mulheres. E ali Jesus, o evangelista, faz a referência de Maria Madalena e diz que daquela saíram 7 demônios. Jesus curou Maria Madalena.
E ainda tinha outras mulheres junto com Jesus, que seguiam Jesus. Como diz o versículo 3 de Lucas, capítulo 8. Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. As mulheres que, de alguma forma, estavam acompanhando Jesus. Mas especialmente hoje, neste dia, nós damos graças e celebramos a força da mulher que se expressa e que se representa na figura forte do testemunho de Maria Madalena. Maria Madalena teve sua vida radicalmente transformada através do ministério de Jesus Cristo, e que nessa transformação radical ela passou a ter um ministério de serviço e foi companheira de missão e de testemunho. Maria Madalena é a primeira pessoa, é a mulher que testemunha a ressurreição. É a primeira testemunha e é a primeira a levar a mensagem da ressurreição para os discípulos. E ela que leva a mensagem aos discípulos. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Como está em João, capítulo 20, verso 18. E falando e trazendo esta mensagem da força da mulher, da mensagem de testemunho da mulher, eu quero celebrar mais uma vez e trazer a alegria do ministério das nossas mulheres, das mulheres na nossa igreja, especialmente recordando o ministério de todas as mulheres, das mulheres do ministério leigo, das mulheres que têm o serviço ao redor de tantos e diferentes dons em nossa igreja, ao redor do Brasil. Mas também recordar e dar graça pelos 35 anos do ministério ordenado na nossa igreja no Brasil. Hoje já temos 2 bispas, 2 mulheres que exercem o ministério episcopal na nossa igreja. Um ministério de serviço, um ministério de testemunho de fé, um ministério de serviço, missão e companheirismo para todas as pessoas. Rogamos a Deus que possamos, assim como Maria, poder dizer: eu vi o Senhor e por isso eu estou para lhe servir. Que meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, que a gente possa reconhecer através de todas as pessoas que estão sofrendo, de todas as pessoas que estão ao nosso lado, de todas as pessoas que necessitam de uma palavra, que a gente possa reconhecer o Cristo que sofre, que a gente possa reconhecer a necessidade de ter uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia. Eu vi o Senhor. Que cada um de nós, a partir desse testemunho de Maria Madalena, que anuncia, eu vi o Senhor, possa anunciar as boas novas do Cristo, que traz esperança e fé renovada, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos fortaleça e que a sua palavra seja para nós luz para o nosso caminho, hoje e sempre. Amém. Meninas Marias, mulheres que geram crianças pro mundo mudar. Não deixem que a dor as detenha, Jesus é a senha pra nos libertar.
Meninas, Marias, mulheres, que a graça inunde seus corpos de luz, que a vida encontrou plenitude no colo bendito que acolheu Jesus. A vida encontrou plenitude no colo bendito que acolheu Jesus. Meninas, Marias, mulheres, de todas as faces, culturas e cores, a humanidade precisa de ventres e braços para vencer temores. Meninas, Marias, mulheres, das ruas, dos campos, das casas de Deus, a vida precisa da força, da graça, da raça, dos dons que são teus. A vida precisa da força, da graça, da raça, dos dons que são teus. Meninas, Marias, mulheres, seus olhos são feitos para verem além daquilo que está ao alcance dos olhos dos homens, parceiros do bem. Meninas, Marias, mulheres, espelhem o gesto daquela mulher que recebeu com humildade no ventre o menino Deus em Nazaré. Que recebeu com humildade no ventre o menino Deus em Nazaré. Que recebeu com humildade no ventre um menino Deus em Nazaré. Que recebeu com humildade no ventre um menino Deus em Nazaré. Afirmação de fé. Como resposta à palavra de Deus, façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. É momento do nosso quadro em missão e hoje nós ouviremos o testemunho do reverendo Josafá Batista dos Santos, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador.
Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Sou o reverendo Josafá Batista dos Santos, vosso irmão em Cristo. Não sou anglicano de nascimento. Os meus pais eram filiados à Assembleia de Deus e nós frequentávamos a congregação do bairro. Uma congregação de pessoas simples, mas dotadas de um grande calor humano e que gostavam de repartir, orar e evangelizar. Com o decorrer do tempo, descobri que não muito longe havia uma igreja batista em outra rua e que, por influência dos colegas de sala, passei a frequentá-la aos domingos. Entretanto, aos 12 anos, resolvi batizar-me na igreja de origem. Em novembro de 1954, concluí o 5º ano do curso elementar. Ao entrar para o ginásio em 1955, gostei bastante da língua francesa, mas no ano seguinte tive bastante dificuldade com a língua inglesa, quando um colega de classe que morava próximo à igreja dos ingleses me orientou no sentido de que eu passasse a frequentá-la, pois os ofícios eram tanto em português quanto em inglês. Fui e gostei, mas não me decidi em ser um deles, ficando só na curiosidade. Passei a visitar outras denominações, inclusive a sinagoga judaica em Salvador. Os anos se passaram. O templo original do bairro do Campo Grande deu espaço para o boom imobiliário, tendo sido construído um outro templo no bairro da Pituba, cuja inauguração ocorreu em 30 de outubro de 1976. Logo depois de inaugurado, passando em frente, reconheci pela placa ser aquela igreja dos ingleses e aproximei-me. O clero era outro, mas a forma de acolher era a mesma. O reverendo Stuart Broughton foi a primeira pessoa a conversar comigo. Ainda nos primeiros bate-papos, depois de me mostrar todo o prédio, fiquei intrigado pela gritante diferença de estilo entre os dois templos e cheguei a dizer que o templo novo parecia uma caixa de sapatos. Ele me olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: "Você acertou. É que quando eu estava pensando no projeto do novo templo, em certo momento, peguei uma caixa de sapatos, desenhei as portas e janelas, pensando em Isaías 52:7. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina." Passando a frequentar regularmente os ofícios, acompanhei a chegada do reverendo Lauro Borba em fevereiro de 1977 e a sua instituição como pároco. O envio do jovem Antônio Carlos para o seminário em Recife, o acompanhamento da então Missão Cristo Salvador em Itaparica e dos trabalhos da enfermeira Jane Crawford e do técnico agrícola Tomio Tamac no ensino de técnicas de plantio, irrigação e colheita de verduras
e árvores frutíferas em Porto Santo e arredores. No ano de 1982, diplomei-me em Ciências Contábeis e em 13 de maio de 1984 decidi-me ser oficialmente anglicano, sendo recebido pelo bispo Edmundo Scherro e pelo pároco reverendo Patrício Coogan. Totalmente voltado para o mundo ecumênico, tive o prazer de participar da primeira jornada ecumênica em Mendes, Rio de Janeiro. No tocante às minorias e às suas necessidades, mantivemos no âmbito paroquial um trabalho dedicado aos meninos e meninas em situação de rua durante alguns anos, nos moldes do Projeto Axé. Por questões de falta de condições de total acolhimento, o projeto foi absorvido pela FUNDAC, Fundação da Criança e do Adolescente, órgão do governo estadual. Em 26 de junho de 1997, fui ordenado diácono após fazer 2 anos de estudos teológicos no SAET, complementares à minha formação acadêmica. E em 7 de fevereiro de 1998, presbítero e logo depois pároco da Paróquia Anglicana do Bom Pastor e Cristo Salvador em Porto Santo, Itaparica, Bahia. Por questões de saúde, tornei-me emérito, continuando o reverendo Bruno Luiz à frente da paróquia. Em 15 de julho de 2018, em pleno concílio, recebi do bispo diocesano Dom João Câncio Peixoto, com humildade e gratidão, o título, a faixa e a incumbência de ser um dos cônegos da nossa Catedral do Bom Samaritano, sob a direção do deão Gustavo Gilson. Durante os últimos anos, tenho me dedicado à TSSF, Terceira Ordem da Sociedade de São Francisco, portanto francisclariano, compondo com a reverenda Eliane Cristina a diretoria de formação a nível nacional. Sou grato a Deus por tudo o que tem acontecido comigo ao longo dos meus 78 anos. Agradeço também ao reverendo Cláudio Linhares, através da rádio Sou IAB, a oportunidade de dizer a vocês um pouco de minha trajetória de vida, voltando a citar Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amém. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Gostaríamos de mandar um abraço para as pessoas que nos ouvem no site da Rádio Anglicana, o www.souiab.com.br, e um abraço também para as pessoas que nos ouvem na cidade de Batalha, no Piauí. Elas nos escutam a partir da retransmissão da Rádio Batalha FM todas as noites. Lembramos que você pode entrar em contato conosco deixando o recado no site da Rádio Anglicana ou nos enviando um e-mail para rev.linhares@gmail.com rev.linhares@gmail.com, e também pode sempre acessar e ouvir novamente os nossos programas acessando o canal de YouTube Programa Voz Anglicana. Finalizando o nosso programa, nós oramos por todos aqueles que pediram nossas orações e por todos os que precisam delas, por todos aqueles e aquelas, sejam quem for e aonde estiverem, que não tem quem ore por eles.
concede-os uma porção de nossas bênçãos, e pelo amor de Deus, que saibam que não são esquecidos. Onipotente e Santíssimo, Altíssimo e Sumo Deus, que és todo o bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem. A ti rendemos todo o louvor, toda a glória, toda a graça, toda a honra, toda a bênção e todos os bens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa Voz Anglicana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre.